Conflitos. Se tem uma palavra que resume bem esse filme, é essa. Logo de início, somos apresentados à realidade da Gwen, logo após o primeiro filme. A encontramos instável, tendo o primeiro conflito, ela contra ela mesma. O enquadramento faz questão de nos mostrar o quão oscilante está sua mente, alternando em vários frames entre ela e a Mulher-Aranha. E o quão frustrada ela está com tudo. O melhor amigo, que ela tanto considerava, está morto. E por isso, teve a família inteira abalada. O pai, que é um capitão da polícia, sem saber a culpa por isso, e colocou a polícia inteira atrás dela. E como resultado disso tudo, ela se isolou e quando finalmente conheceu um novo amigo, o nosso querido Miles, com quem se divertiu e se importou, de repente não pode mais vê-lo, o que nos faz entender o quão instável está ela. E em momentos com o pai, essa questão é bastante visível, e a composição de cores evidencia maravilhosamente isso. Bom, a trama segue com o surgimento de um abutre de outro universo. A Gwen, como Mulher-Aranha, tenta derrotar e recebe primeiramente a ajuda do Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara, que, diga-se de passagem, tem um dos visuais mais maneiros de todo o filme, e posteriormente da Jessica Drew, outra Mulher-Aranha. E nisso, eles conseguem pegar o abutre, mas, no entanto, o pai acaba encurralando a Gwen, e ela revela sua identidade. E mesmo assim, ele não cede e vai prendê-la, mas é salva pelos outros aranhas. E para não lidar com tudo sozinha, entra para a equipe das aranhas multiversais, a Tropa Aranha. Depois disso, seguimos para outro conflito, onde toda a atenção se volta para o Miles, em que vimos que ele cresceu bastante, e como todo Homem-Aranha, ele continua tendo problemas para conciliar sua vida privada com seus deveres de super-herói. Mas logo de cara percebemos uma clara evolução dele pro primeiro filme. No primeiro, o encontramos perdido, relutante em sair da sua zona de conforto. Ou seja, o Brooklyn, não querendo se aventurar em uma nova escola, por mais que esta traria novas oportunidades maiores para ele. Já nesse, encontramos ele decidido, disposto até ir para fora de Nova York atrás de seus sonhos. E por isso, agora quem relutante está são seus pais, mas acontece que os pais dele têm um bom motivo para isso. O Miles não está conseguindo cumprir os seus deveres de filho e estudante muito bem, e cometendo vacilo atrás de vacilo. Além dele sentir que ele está escondendo algo, querem que ele seja verdadeiro e seja mais responsável, e por isso o deixam de castigo. Uma coisa que deve ser dita desse filme é que ele sabe passar muito bem em momentos de tensão. O silêncio fala muito, e as expressões dos personagens estão sublimes. Em paralelo a isso, conhecemos Mancha, que inicialmente foi meio que humilhado pelo Miles, sendo tratado como um simples vilão da semana, e o Miles teoricamente o derrotou no começo do filme, não o levando muito a sério. Mas acontece que o Mancha não era o que imaginávamos. Ele na verdade é o arquirrival do Miles, o que é para ser o doente verde dele. Alguém como Lex Luthor do Superman, o Coringa do Batman, o Flash Reverso do Flash. Enfim, ele é pra ser um dos maiores vilões que o Miles enfrentará, mas por hora ele é só um bananão que não controla os próprios poderes e acaba literalmente chutando o seu próprio traseiro, tendo até um ar bem cômico no começo do filme, o que incomodou alguns fãs, mas eu particularmente gostei bastante disso. E um detalhe importante que eu devo dizer é que é revelado que eles se criaram. Foi o Mancha que nos seus experimentos trouxe a aranha que picou o Miles e deu poderes a ele de outro universo. E foi o Miles que, ao derrotar o rei do crime, provocou um acidente que deu os poderes pro Mancha. Mas bom, depois de receber o castigo, o Miles acaba recebendo inesperadamente a visita da Gwen, que veio visitar, e conta a ele mais ou menos sobre a equipe. Ela vê os desenhos dele, vê que a maioria são dela, e eu devo dizer que se fosse eu ali no papel dele, com certeza iria morrer. E uma mudança que eu gostei foi que eles mudaram a música dela chegando nessa cena em relação ao do filme anterior, com essa casando perfeitamente com o sentimento presente. E a propósito, a trilha sonora permanece impecável. E bom, a Gwen chama ele para um rolê, mesmo ele estando de castigo, e o Miles, como todo bom apaixonado, ignora a ordem dos pais e vai curtir a vida. Inclusive, a química entre os dois é muito boa e flui muito bem, mas mói um pouco quando a Gwen fala que em todo o universo, uma Gwen sempre se apaixona por um Homem-Aranha, mas isso nunca acaba bem. E papo vai, papo vem, o Miles sente que a Gwen está escondendo algo dele, os pais dele conhecem ela, rola mais um climão, o Miles quase conta pra mãe que é o Homem-Aranha, e ela o liberta pra vida numa cena muito linda entre mãe e filho. O Miles a segue só na invisibilidade e descobre que a Gwen, na verdade, não veio para vê-lo, e sim veio atrás do Mancha, que é uma ameaça a todo o multiverso. Mas acontece que o Mancha acabou gerando ainda mais matéria escura, aumentando seus poderes e indo para outro universo. A Gwen resolve ir atrás e, devido à confusão que arrumou, também decide nunca mais voltar para ver o Miles. E falando nele, após descobrir isso, ele vai atrás dela e vai para outro universo. E nessa brincadeira, meus amigos, vamos parar numa terra de uma cidade futurista indiana. E logo de cara, vemos a Gwen tentando capturar o Mancha. O Miles tenta ajudar, mas atrapalha um pouco.
conhecemos depois esse cara aqui, que eu não me arrisco a falar o nome, que é também um Homem-Aranha desse lugar, que se junta a eles lutam contra o Mancha, e de repente aparece agora o Homem-Aranha Punk para ajudá-los, mas leva um pau, já que agora, além de ter os poderes aumentados, ele tem maior controle sobre eles, e está mais sério. Ele derrota os aranhas e fica ainda mais poderoso. E é aí que o Miles conheceu o terror. Ele teve uma visão da morte do pai e sentiu o desespero disso. O Mancha está determinado agora a fazer isso, a fim de se tornar um grande vilão e se tornar um grande marco para o seu Homem-Aranha. Mas por hora, ele vai embora. Mas a situação não melhora muito. Os danos são enormes. Grandes desastres vêm. E os Homens-Aranha se separam para ajudar. E pra mim, é impossível que ninguém morreu numa coisa dessa. Mas enfim, eles estão se matando para resolver tudo. E de repente, o Homem-Aranha indiano está no meio de um desastre, tentando salvar a namorada dele. E o capitão da polícia, pai dela. A coisa complica, Miles vai tentar ajudar, a Gwen tenta o impedir, alegando que é muito perigoso, mas ele vai mesmo assim. Ele consegue salvar o pai da namorada, todos são ovacionados, mas de repente, o universo do indiano começa a se decompor. E por isso, mais Homens-Aranha vêm para resolver a situação. E o Miles agora vai conhecer o Miguel. Vemos um mundo incrível, o da Terra 2099. Vemos vários Homens-Aranha de todo tipo de animação, jogo, HQ e live action. Enfim, uma total chuva de referências. Neste mundo, o Miles conhece Miguel O'Hara, o cara que criou os braceletes de viagem pelo multiverso e reuniu toda a equipe, e ele não está nem um pouco satisfeito com o Miles se juntando, e logo mais entendemos o porquê. Mas primeiro, duas coisas acontecem. O Peter B aparece e vemos que ele se tornou um paizão coruja, e o Miguel começa a explicar o multiverso pro Miles, o Aranha-Verso, e como o universo indiano está em perigo. Acontece que o Miles salvar o pai da namorada do Homem-Aranha indiano não era para acontecer, pois a morte dele era um evento canônico. Algo que precisa acontecer ou o universo entraria em crise. Nessa, outros Homens-Aranha também vão aparecendo e explicando que todo Homem-Aranha precisa passar por um trauma para se tornar um herói. Ou seja, todo capitão da polícia no final acaba morrendo para servir de impulso para o Homem-Aranha. E que às vezes para salvar vidas é preciso abrir mão de uma. Nessa, o Miles acaba ficando perplexo, pois o seu pai está para ser promovido a capitão daqui a 2 dias. E os outros aranhas estão literalmente pedindo pro Miles deixar o seu pai morrer. O Miles fica incrédulo com a Gwen concordar com isso, apesar do pai dela ser capitão da polícia, e obviamente começa a questionar e pergunta que garantia eles têm de estarem certos, que prova eles têm disso. E o Miguel revela que graças a ele o universo inteiro foi destruído, devido a ele interferir em um evento canônico. Nessa, Miles disse que essa escolha é dele, e cabe a ele a escolha de fazer tudo o que é possível para salvar todo mundo. E é isso que define ser um herói. E nessa, ele foge, vendo que os outros Homens-Aranha não deixariam ele voltar pro seu universo numa boa. E aí começa uma grande perseguição. No final, o Miles, o Miguel, o Peter B e a Gwen estão em um elevador espacial. O Miles está encurralado e o Miguel, cheio de raiva, revela que o Miles, em todos os universos, é o único que não era para ser um Homem-Aranha. A aranha dele foi tirada de outro universo e graças a isso tem um universo que ficou sem um Homem-Aranha. E se o Miles não tivesse interferido, o Peter do Miles não teria morrido, o Mancha nunca teria existido e nada disso teria acontecido. Ou seja, o Miles é o erro original. Olha que pesado. O Miles fica de cara com isso e se sente traído, que o Peter B e a Gwen sabiam disso e não falaram nada pra ele. Mas apesar de tudo, o Miles não se entrega. Ele tinha um plano. Conseguiu afastar todos os Homens-Aranhas da base e agora, depois de driblar o Miguel, ele vai e volta na base da invisibilidade e se teleporta pro seu universo. Após isso, o Miguel, puto com tudo, tira a Gwen da equipe e manda ela de volta pro seu universo, por ela ter ficado mais do lado do Miles do que o dele. E ele reúne a tropa aranha para ir atrás do Miles. Logo depois, vemos a Gwen voltar para casa. Ela encontra o seu pai e vimos que depois que ela foi embora, ele deixou de ser capitão da polícia, deixou de culpar a filha pela morte do Peter. Numa cena linda, eles se reconciliam. Novamente, tenho que dizer que o filme está lindo. Os traços e a mudança de tom nesse momento foi perfeito. Mas, bom, deixa eu parar de pagar pau para essa obra da Sony e voltemos ao filme. O Miles, ao chegar, encontra a mãe e, estando sobrecarregado e confuso, resolve contar para ela que ele é Homem-Aranha. E ela nem faz ideia o que é isso. E ele, somando A mais B, descobre que a máquina não mandou ele pro universo dele, mas pro da aranha que picou ele, o universo 42. Nessa, ele encontra uma nova versão do T-Wile, descobre que quem morreu nesse universo foi uma versão do seu pai, descobre que essa Nova York está um caos e uma nova versão dele, que é o gatuno desse lugar, o captura. O nosso Miles acaba tentando convencer esse Miles a libertá-lo, senão ele também vai perder o pai
mas esse Miles não se mostra muito favorável a isso. E agora o nosso Miles terá que lutar. E o filme se encerra assim, lindo. Claro, mostra também a Gwen com um bracelete deixado pelo Homem-Aranha Punk, montando um time de aranhas para tentar ajudar o Miles, e o nosso querido Peter B decidindo que irá lutar pelo Miles. Mas enfim, é isso. Homem-Aranha através do Aranhaverso é uma sequência que, ao meu ver, conseguiu superar o original. Muita gente que eu vi disse que o filme não tem um ato 3, ou seja, pré-clímax, o clímax e a resolução. Mas eu digo, como não, vemos os problemas escalonando com a questão do risco da interferência no canon dos universos. Vimos o grande ápice emocional quando Miles descobre que é uma falha. E por mais que as coisas não se resolvam totalmente, afinal é a parte 1, os protagonistas já resolveram a parte mais difícil, conseguiram motivação para lutar. A Gwen se resolveu com o pai, o Peter B decidiu ajudar o Miles, e o próprio Miles, apesar de preso, seu olhar diz que está pronto para a luta. Além disso, os filmes são grandes obras. Um detalhe muito da hora no primeiro que você só percebe no segundo é que no primeiro, o Miles, ao se encontrar com o Peter dele, os sentidos aranhas dele se ativam e as cores do fundo mudam. O do Miles era originalmente roxo e verde, as cores do Gatuno, e depois fica vermelho e azul como as do Peter. Ou seja, foi ali que o destino do Miles mudou. Era ele que iria se tornar o Gatuno. E além disso, sobre o multiverso, o final desse segundo nos coloca para pensar. Como o pai da Gwen deixou de ser capitão, ele não tem mais que morrer? Como o multiverso dela não começou a colapsar? Ele, pra mim, de duas uma. Ou isso é um evento canônico pra ela, ou há muita coisa do Aranhaverso e como ele é e funciona que não sabemos ainda. Vi pessoas falando que, pela Gwen já ter perdido o Peter e o pai dela ser, com toda certeza, um pai solteiro, ela não iria precisar perder o pai. E por essa lógica, como o Miles já perdeu o tio, ele também não precisaria perder o pai. Mas pra mim, isso não vai de encontro com a essência do personagem. O sofrimento constante, a força de vontade de continuar lutando, a evolução, a esperança que ele representa e também ele precisa para lutar. Não é só uma perda como a de um tio Ben, de um tio Will, de um pai que move o personagem. São várias. E é isso que é ser um Homem-Aranha.